A todos muito boa tarde. Na Cister FM aos sábados, depois do meio-dia, cá está o Publicamente, assuntos atuais e de relevo, num programa de Piedade Neto, com o apoio à produção da Esmeraldina Quintaneiro e o apoio técnico do João Coelho. Hoje temos uma comovente história para contar, uma longa história. Cantinho do Céu é o título que pusemos a este programa, onde é convidada a Laura Oliveira. Obrigada, Laura, por estar aqui. Vamos, em primeiro lugar, saber quem é a nossa convidada, porque o motivo desta conversa prende-se com o seu filho, Rafael, de tenra idade ainda, mas a quem uma patologia diagnosticada já trouxe um percurso de sofrimento com internamentos constantes, cuidados muito específicos, intervenções cirúrgicas e um mar de amor que o ajudaram a ser hoje uma criança a crescer feliz e a descobrir a vida. Laura Oliveira, quem é então esta mãe que tenho aqui e como é que isto tudo começou e porquê é que realmente está aqui? Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada por me receber e por acolher a nossa história. Quem é esta mãe? É uma mãe que se está a descobrir. Primeiro filho. Primeiro filho, é uma mãe guerreira. Teve que ser guerreira, não teve outra opção. Uma gravidez muito feliz. E a nascença do Rafael traz-me uma surpresa, uma caixinha de surpresas, com o diagnóstico de fenda palatina. Fenda palatina. Ora, o que é a fenda palatina? É muito simples. Para nós percebermos. É muito simples. Nada mais do que o céu da boca não encerrou. Quando o feto estava em formação, entre as 8 e as 10 semanas, houve ali um momento em que o céu da boca não fechou. A boquinha foi-se formando, toda ela. Portanto, é assim, desculpe, o bebê tem as suas etapas, fecha isto, fecha aquilo, forma os membros, forma tudo isso, com o seu tempo. Mas o Rafael, o céu da boca não fechou. Não fechou porque tinha lá a língua no sítio. Pois é. O palato do céu da boca não encerra porque tem lá a língua, seja por que razão lá for. E então aquilo são em coisa de horas e não há nada que preveja isso. Laura, isso é uma coisa que se pode detectar antes do nascimento ou depois do nascimento? Ou as duas coisas. Depende do tipo de fenda, porque há vários tipos. O mais comum é aquele que tem o lábio rachado. Sim. De um lado ou dos dois lados. É o isso mais comum. O que se vê fisicamente. Vê-se fisicamente e vê-se logo nas ecografias. Um dos tipos mais raros é, no meu caso, Rafael, que não. O lábio está perfeitinho. A cabeça está perfeita, tudo no sítio, mas lá dentro está escondido o segredo. Que é a língua. Que é a língua. Ficou ali naquele sítio, no sítio do céu da boca, quando se estava a formar, e por ter lá a língua não fechou, não encerrou. Então fica como é que é. A gente olha para o Rafael, ele com a boquinha aberta, e o que nós vimos é o septo nasal, é o nosso nariz. Isto é como se a gente estivesse num mosteiro de Alcobaça e vê as abóbodas todas sem teto falso, por assim dizer. Não sei se é uma boa descrição. É uma boa metáfora, sim. Pronto, e é assim. E depois, ele nasceu, detectou-se esse à nascença. Sim, à nascença. E logo a seguir o que é que se fez? À nascença, ainda na maternidade, foi quando eu recebi a notícia, quando o recebi. E então, a Laura não sabia de todo, nada. Como é que recebeu essa notícia? Teve a dimensão ou teve a noção? Eu tive a sorte de já saber o que era. Pronto. Eu não foi desprevenida. Não, eu fui desprevenida porque não sabia o que é que ia acontecer. Mas eu numa formação anterior, há muitos anos atrás, eu estudei a fenda palatina, portanto não era de todo descabido para mim. Quando o pediatra disse, ou o enfermeiro, já não sei quem é que me disse, eu fiquei com aquelas hormonas todas, não é? Quando a pessoa acaba de ter um filho. Sim, tudo bem, a gente depois dei-me cá ao meu filhinho, que eu quero é segurá-lo no colo, depois o resto vê-se. Não tinha noção do que vinha aí. E ainda bem que não tive. Pois. Ainda bem que não às vezes é preferível, não? Sim, quanto menos soubermos. E o que é que se fez logo ao Rafael? Nada. O Rafael veio para casa, passado 11 dias, porque ele teve algumas complicações. Tivemos que ficar 11 dias na maternidade, ele fez uma septicémia. Quando viemos para casa... E fez a septicémia porquê? Pois, porque ele ficou tempo demais dentro da minha barriga, a bolsa arrebentou e ficou tempo a mais. Pronto, foi outra questão. Sim, nada teve a ver com a fenda palatina, não. E ele vem para casa e a língua via-se, eu tenho que fazer uma pergunta assim muito fácil. Via-se a língua?
E funcionava normal ou não? Não funcionava normal. Até veio para casa? Vêm para casa porque estes meninos não podem ficar eternamente no hospital, vêm para casa e depois eles da paternidade, ele nasceu nas Caldas da Rainha, direcionaram logo o Rafael para a Estefânia. Foi 2 meses em casa sem ir a uma consulta, a primeira consulta à Estefânia, e a meu ver foi demasiado tempo, devia ter sido mais célere, devia ter sido mais rápido. Estes meninos precisam de acompanhamento logo no primeiro dia. Por isso é que estou a achar realmente estranho. Tá? E então foi muito avassalador vir para casa com um bebê, como é sempre um bebê normal, e vir para casa com um bebê normal, e depois tínhamos este acréscimo de e agora como é que é em casa? Aprendemos na maternidade como dar o biberon. O Rafael quis muito de amamentar, mas não o consegui trazer à mama, se bem que os meninos com fenda palatina podem sim mamar no peito. Podem sim mamar. Exato, como é que é a alimentação também. Eu não consegui trazê-lo no peito. Como é que o alimentava? Fórmula, leite em pó, sim. Isto é assim, nós temos sempre esta ideologia de quero amamentar, é o melhor que eu tenho para oferecer ao meu filho. Às vezes, é verdade. Mas pronto, no meu caso não foi. Mas nem sempre conseguimos. Importante é alimentar, seja de que forma for. Via-se a língua, assim. Laura, via-se a língua, depois que disse que estava escondida e depois ele fez-me aquela. Foi uma imagem que me marcou aqui. Vê-se tudo tal e qual, ainda mais. Vê-se um buraquinho no céu da boca e vê-se o septo nasal. Vê-se o nariz. Nasal, exatamente, é como aquilo do mosteiro que falou há pouco. Laura, e depois, quais foram os primeiros problemas que notou com o Rafael no dia a dia, ainda antes da operação, da primeira? O que é que o Rafael demonstrava? Como é que era o dia a dia, as horas, a respiração? Penso que a respiração é um problema difícil nessas crianças. Nesta altura era muito ruidosa. A fenda é uma fenda extensa, portanto é o céu da boca todo. Tinha só umas pelinhas onde está a nossa sineta. Sim. Só essas pelinhas é que uniram, tudo o resto estava em aberto. Portanto, é uma barulheira, mas sinfoneira. Sim, a respirar. É um roncar. Faz aflição até aos pais, evidentemente. Não é normal. Sim, mas vamos habituando, não é? Aquilo é o nosso normal. Dormia muito. Era um bebê que dormia muitas horas. Era daqueles bebés que dormia 12 horas durante a noite. Ele adormecia-me às 4 da tarde e fazia uma direta até às 4 da manhã. Era por isso? Era pelo problema? Ainda não sei dar uma resposta concreta em relação a isso, porque poderia ser do síndrome, podia ser o esforço ao respirar toma muita energia, se bem que na altura ele não tinha esforço porque o ar circulava livremente. Portanto, tirando o ruído era o que o que era menos normal. Nestes meninos é muito frequente eles engasgarem-se a beberem o leite. Sim, andar com o biberon tem que se dar de uma certa forma, de uma certa maneira. Que a Laura aprendeu tudo. Logo na maternidade, sim. Estes meninos não gostam de estar deitados no colo a dar o biberon, não. Eles não gostam de estar deitados. São bebés que querem estar sentados. Tem a ver com as expressões interorais e cranianas da cabeça. Portanto, são meninos que gostam de estar sentadinhos a cavaleiro, como se costuma dizer. É como ele se sente melhor. Sim. Agora já se deixa ficar um bocadinho no colo, mas já nunca foi muito. Paralelamente a este problema da fenda palatina, o Rafael também foi diagnosticado com um síndrome. Que síndrome é esse e o que é que provoca? Sim, Laura? é um síndrome, é um nome muito grande. Smith-Magenis é um estrangeirismo, são o nome de duas médicas americanas. Normalmente estes problemas são sempre o nome dos médicos. Duas médicas cirurgiãs americanas que descobriram. É uma doença raríssima e tivemos a sorte, porque eu digo sempre que tive a graça de ter o Rafael e tive a sorte de ter apenas uma fenda palatina que me veio calhar, e tive a sorte de me calhar este síndrome, porque é o que mais bem relatado está, o mais bem estudado está. Portanto, nós sabemos o que é que poderá acontecer daqui para o futuro. Estes meninos têm déficit de atenção, têm atraso no desenvolvimento motor. É cognitivo também. Também cognitivo. Tem alterações de padrão de sono, tem alterações comportamentais. O que é que isto se traduz? Voltando atrás, o Rafael sempre dormiu muito. O Rafael sempre foi um bebê muito prostrado, muito quieto, muito sossegado, muito querido, mas sempre muito... Cansado? Não parecia cansado, parado. Era um bebê parado.
Pronto, para nós era normal, é o nosso primeiro. Nunca pensámos que houvesse algum problema com o Rafael para além da fenda palatina. E este síndrome que me está a falar vai refletir-se no futuro dele? Sim. Na aprendizagem, provavelmente, no comportamento. Sim. A esta altura já consigo prever mais ou menos o que é que pode vir a acontecer. O Dr. Ronnie, num programa dele, que eu já falo mais à frente sobre ele, vai dizer quem é. Ele disse uma coisa muito interessante, que é todos os meninos com fendas palatinas sindromáticos, que têm síndromes, normalmente a característica que mais se nota é a fenda e os outros nem tanto. Portanto, a esta parte, o Rafael tem agora 19 meses, eu consigo perceber que depois destas cirurgias todas que vamos falar à frente, já está a desenvolver muito motor. Já se está a mexer mais, já está a rolar, já está a começar a rastejar, já está a começar a gatinhar. Interessa-se pelo mundo, ele quer mexer em tudo e mais alguma coisa. Já modificou o seu comportamento. Exatamente. Atraso no déficit cognitivo, poderá ter algum atraso, mas não será sempre assim, porque ele tem interesse no mundo, ele quer mexer em tudo e que ele vá tudo à boca. Está curioso, está uma criança curiosa atualmente. Muito curiosa. Eu acho que ele até quer viver tudo aquilo que não viveu nestes meses para trás. É essa a sensação que me dá. Se ele tem-se apercebido do problema, é muito pequenino, mas quer dizer, sente sofrimento nele ou não. Estes meninos são uma lição para nós adultos. E porquê? Porque eles enfrentam as dores como ninguém. E eles superam as dores como ninguém. Eles dormem uma série, independentemente de cirurgia, de febre, não febre, do que for, depois de um sono eles acordam e é como se tudo começasse outra vez. É como se a vida começa ali novamente. Sim, se tiverem umas dorzinhas, claro que choram e têm dores, mas dá-se medicação e resolve-se. A perceber-se, eu acho que ele neste momento, com a traqueostomia, ele já percebe que tem uma coisa aqui. Diferente. Sim, é uma coisa diferente. E quer puxar aquilo fora. Ora, vamos lá. Então, isto tudo começou, teve 2 meses em casa, foi um bocadinho moroso para o problema do na Rafael. Altura, e qual foi a primeira intervenção que ele teve que fazer? Porque ele já não é a primeira que fez este ano, portanto já tinha feito. Qual foi a primeira intervenção? Tinha ele 10 meses, cerca de 10 meses, e fez o encerramento do palato móvel. Encerrou o céu da boca à parte de trás, porque nós temos 2 partes, sim, a da frente que é mais dura e a de trás que é mais mole, e encerrou essa parte. Essa foi a primeira cirurgia, foi em setembro, no dia 15 de setembro. E como é que ele ficou aí? Mais ou menos. Ficou melhor que o que estava em termos de dormir, em termos de comportamento, ou ficou pior? Ou ficou um bocadinho mais Foi a desgraça a partir daí. E porquê? Pronto. Dificuldade respiratória. Exatamente. Até então, Rafael não tinha dificuldade respiratória, era um barulhento, fazia muito barulho, sonava imenso, mas ele dormia como bebê normal. A partir daí teve que começar a dormir sentado. E eu pensei, bem, isto se calhar é o pós-cirúrgico. É complicado, a alimentação. Sempre arranjarmos uma desculpa, porque não sei. Tentamos perceber. Mas os problemas de dificuldade respiratória do Rafael, que ele nunca teve até então, começaram aí. E aí vai uma série de tratamentos e de acompanhamento permanente. Desde sempre, permanente meu, desde todo sempre. Laura, ele esteve no hospital nessa altura da primeira cirurgia, quanto tempo? Nós tivemos 20 dias. Sempre a Laura lá? Sempre, dia e de noite, sempre ali, a dar de comer. Os meus dias passavam em pé. A dar leite, dar 30 ml de leite era 1h30, gotinha a gotinha, com seringa. E com medo, com algum receio? Não, porque eu em casa já fazia. Todo o trabalho que eu havia ter feito em casa eu fiz. A terapeuta da fala preparou-nos para a cirurgia. E houve muita coisa, muito trabalho feito em casa que nos foi muito útil no pós-operatório. Os meus dias foram passados em pé, ou a dar leite, ou a mudar uma fralda, ou não deixar com que ele arrancasse os cabos fora. Ele estava com talas nos braços, porque xuxa no dedo, e não pode nada entrar naquela boquinha, não é? Tem os pontos todos. Então, coitadinho, passou 6 semanas com talas nos braços, coitado lá se adaptou. E de noite? Como era de noite?
De noite é Dormia igual ao bem? de dia. Então a Laura não dormia nada. Nada. Era a Então, vez. como é que se aguentou? Era a vez com o pai? Com o pai. O pai também teve aqui um papel muito importante. Importantíssimo. Não fôssemos nós um casal unido, que ainda ficámos mais unidos com este do Rafael. Pois. Que é verdade. É um trabalho de equipa, porque nós somos, os três somos uma equipa. Com a restante família. Exatamente. Já E vamos então, também falar do apoio a familiar. cada sono ele dormia ao colo. Isto não estava. Quando viemos para casa. Depois tiveram, desculpe, vamos fazendo a coisa com cronologia. Tiveram esse tempo no hospital, na Estefânia, que é quase a segunda casa do Rafael. É a minha casa e lá a sua em casa Lisboa, também. com muitos quartos. E os pais, o pai ou a mãe, podem ficar sempre nós. Sim. Não, sim, não, um de cada vez. Sim, mas podemos alterar, mas sim, um de cada vez. devemos um de cada vez. O que é importantíssimo. Isto, o Covid trouxe isto, porque senão poderia se calhar estar os dois mais tempo. Foi nessa altura mesmo do Covid. Sim, estamos a falar em também era muito problemático, exatamente. Teve quanto tempo nessa primeira intervenção hospitalizado? 20 dias. 20 dias. Depois veio para casa. Viemos para casa. E vamos lá, seguir. E as coisas começaram a ficar cada vez piores. Piores em que sentido? Na parte do respirar durante o sono. Eu não consigo explicar o mal que era. Dava roncos muito grandes. Ali, o que é que aconteceu? Tipo de fenda do Rafael, a língua descai para a garganta. Durante o sono, durante o dia nada acontecia, era um bebê normal. Durante o sono é que era o problema. Relaxava, a gente relaxa quando adormece, a língua cai para a garganta, o ar não passa. Antes da cirurgia, o buraco era maior, portanto passava mais ar. Sim. Depois da cirurgia, o buraco é mais pequeno, foi mais fechado, o ar não passa. Nas consultas de seguimento de cirurgia plástica, à cirurgião, o que é que se passava? Imediatamente ela encaminhou-me para a terapia da fala, na própria manhã, terapia da fala, fisioterapia. Se alguma das... Desculpe, porquê que a língua caía para trás? É o tipo de fenda do Rafael. O tipo de fenda. Não há como fazer uma cirurgia para... Só há uma solução para isso. Segurar a língua? Só há uma solução para isso. Encerrar o palato todo. Nós quando não nos apercebemos, mas nós quando Desculpa, estamos... estava a fazer estas perguntas tão minuciosas, mas são importantes. São importantes para quem não sabe, e eu também não sei, não é? Uma curiosidade, eu desconhecia. Nós quando estamos calados, cá com os nossos pensamentos, com a boca fechada, o sítio da nossa língua é no topo do céu da boca. É por cima dos dentes. Vamos fazer o exercício em casa. Ora, se o rapaz não tem o céu da boca, como é que a língua sabe onde é que deve ficar? Então cai para trás. Cai para trás. Sufoca, digamos assim. Faz ali um tampão. Digamos, não, sufoca mesmo. Quer dizer, teve algum episódio em que o Rafael tivesse a sufocar e a Laura entrasse em pânico? Sim, no dia 11 de fevereiro. Sim. No dia 11 de fevereiro deste ano. Tivemos muitos maus episódios e este foi o pior de todos. Agarrámos logo no Rafael, fomos para as Caldas da Rainha, chegámos lá, sabíamos perfeitamente que a unidade lá não tinha muito em que nos ajudar, mas era uma via verde para a Estefânia, para uma rápida chegada à Estefânia sem ter que passar pela triagem da Estefânia. Já andamos nisto há algum tempo e depois começamos a conhecer aqui as manhas. Nem chamámos o INEM. Foram logo para a Estefânia? Logo para as Caldas da Rainha. As Caldas e depois foram o Rafael em casa, nesse dia, teve a total bloqueio da via aérea. Como é que... Portanto, não se pode estar muito tempo sem respirar, a falta de ar é uma coisa... tremenda, vital. A gente pode estar dias sem comer, dias sem comer, exatamente, mas sem respirar não, são uns minutos, e poucos. Como é que a Laura e o pai da Laura e o pai do Rafael conseguiram dar a volta? Como é que é isso? Nós desligamos, pânico, como é que... desligamos, somos pais e mãe. Desligamos e vestimos, como eu costumo dizer, a bata de enfermeira e de médica. Agimos. Como? Agimos. Nós tínhamos na altura o aspirador para aspirar o Rafael. Nós em casa tivemos oxigênio, tivemos aspirador, tivemos uma panóplia tivemos um quarto de hospital em casa. Eu costumava dizer que era o quarto mais bombástico das redondezas, com tanto oxigênio que lá estava. Então agarramos nele e fomos a voar. Eu arrasei o terço todo de casa até às Caldas da Rainha.
E pedi muito ao anjo da guarda que nos ajudasse e o Rafael, a única maneira era acordá-lo. Se nós o acordássemos, ele acordado, a língua vai para a frente e já não... Mexia-se, não é? Então foi quase um massacre. Aquela viagem. E pronto, chegados às Caldas da Rainha, transferência para a Estefânia, de INEM, foi o pai com o Rafael, foi o Samuel a acompanhar o Rafael, porque eu estava de rastro, eu era um trapo naquela altura. Exausta. Desde setembro a fevereiro, vai-se muito abaixo. Foi ele. Entrada direta para os cuidados intensivos da Estefânia, e lá estiveram quase 5 dias, até entrar para a sala de cirurgia. 5 dias. Nesses 5 dias tinham que dar medicação a Rafael para ele dormir e não acordar, e tinha a ventilação não invasiva, que é uns ventiladores, umas máscaras que se metem no nariz e na boca que mandam o ar para dentro e para fora. Respirar, para ele poder ter oxigênio. Nós já tínhamos tido isso em casa, que não funcionou de todo, porque o ventilador não consegue combater a obstrução física, não consegue combater a língua a tapar a garganta. E durou ali, nós só conseguimos com que aquilo funcionasse em casa uns 10 dias, mas depois o Rafael começou a ter umas depressões e a partir de nunca mais conseguimos. No hospital, nesses tais 5 dias, a única maneira que tinham de fazer ele dormir e conseguir respirar era com o ventilador. E para ter o ventilador tinha que ser sedação. Rafael, na altura, tomou muita medicação forte. Muita medicação também forte. Era muito bebê ainda, não é nada saudável. Foi agora. Pois. Não, mas estes meninos... Foi quando tínhamos combinado já a nossa entrevista. Que depois o Rafael teve esse episódio e tivemos que... Foi. Depois fez a tal traqueostomia. Sim, já tinha sido aconselhado em novembro passado, depois de tentar descobrir... Segunda cirurgia. Foi a traqueostomia. Em novembro foi quando nos disseram que talvez a solução seria uma traqueostomia. Para nós pais receber uma notícia destas... Mas talvez não estava certo ainda. Quer dizer, o talvez não, era quase garantido. Mas assim teve que ser. Neste episódio assim aqui teve que ser. Nós, de novembro a fevereiro, na altura não aceitámos bem a opção de traqueostomia porque sabíamos que haveria outras opções. Tivemos que ir ao privado descobri-las porque no público não nos apresentavam. O que é a traqueostomia? Já agora, muito simplesmente. Muito simples. É um buraco na garganta, faz-se um buraco direto à traqueia para o ar entrar e sair livremente. Sem nunca ter esse problema da língua a tapar. Como a língua fica mais em cima, o buraco é mais em baixo, a criança, o adulto... O Rafael tem ali um orifíciozinho. O Rafael tem um buraco na garganta, na garganta, abaixo da garganta, nem sei como é que isto se chama, aqui no gotozinho. Tem uma cânula, não é um buraco aberto. Sim, é uma cânulazinha. Tem uma cânulazinha, tem um filtro que ele gosta muito de arrancar e pôr na boca. Tem que ter um filtro muito especial. Sim, porque é uma entrada direta. É uma entrada direta, não é? Diretíssima aos pulmões. E é um grande problema para nós lidar com isso. Porque qualquer coisa... Pode haver uma infecção. Exatamente. Sim. Ora, o Rafael na Páscoa teve alta, não é? Foi por altura da Páscoa. Ai, já nem sei. Acho que sim, foi tanto internamento. Foi pela Páscoa, teve alta. E como é que tem sido? Foi para a altura da Páscoa, foi. Eu tenho uma ideia. Foi, nós tínhamos passado a Páscoa. Vieram passar a Páscoa antes, foi sim, senhor. Depois de mais um internamento, com noites mal dormidas, vigilâncias, preocupações, incertezas... Aconteceu uma outra coisa, Piedade, que tenho que referir, que é importante. Refira à vontade. A traqueostomia nem sempre traz, mas às vezes traz outras complicações, como a deglutição, o engolir a comida. E então para a comida não ir para a traqueia, é isso? Porque estes meninos depois aspiram, literalmente aspiram a comida. Na altura o Rafael tinha uma sonda nasogástrica, um tubinho, chamam-lhe o esparguete, o tubinho que vai do nariz até ao estômago e é alimentado por aí. E eu comecei a ver que aquilo não ia correr bem. E a comida estava a aparecer na cânula. E aquilo não me agradava-se todo ir para casa com a sonda. Infecções respiratórias gravíssimas. E então lutei por uma gastrostomia. Para mim foi muito mal receber a notícia da traqueostomia, mas no fim de fiz um luto e aceitado que tem mesmo que ser. Gastrostomia
É um papelinho, não tem nada a ver. E é assim que o Rafael come por sonda. Gastrostomia também fez. Fez mesmo internamento. Fez. Teve que ser. Por causa desse problema da comida. De aspirar, sim. De ir parar aos pulmões. E é tudo revertível. Há de chegar o dia em que vamos encerrar a traqueostomia e a gastrostomia. O buraquinho da garganta e o buraquinho do estômago hão de ser encerrados. Portanto, é já reversível. Falaremos no futuro também sobre isso. Ora, isto realmente tem sido uma saga, não tem? A Laura e o Samuel, que pronto, têm tido uma vida de pais muito, muito atribulada, porque com todo o amor que a gente tem o filho, há de ser uma coisa só que vocês podem explicar. Não é? Quem está de fora não consegue perceber. É uma história de amor, isto só com muito amor é que se consegue. Muito. Acho que nós amamos muito os nossos filhos, mas estes filhos trazem estes desafios ainda mais, ainda merecem mais dedicação. Dão-nos força. Mostram-nos. O Rafael deu-vos força. Tem que ser. Para lutar por ele. Para lutar pela sobrevivência do meu filho. Nunca desistiram dele. Futuro do meu filho, que vai ser um jovem adulto autónomo. E tudo diz o contrário. Mas eu sei que vai ser autónomo. A sua fé diz-lhe que sim. Ele está-me a mostrar que sim. Eu sei que estas questões alteram a nossa vida, evidentemente, a vida profissional, o dia a dia, a vida, até a saúde, porque a Laura deve ter ido abaixo bastante. Sim, tive já um esgotamento no internamento das 8 semanas de fevereiro, tive um esgotamento, estive lá a berrar com os médicos e com os enfermeiros e tudo, porque houve uma altura que não correu nada bem e vi que a equipa de enfermagem não estava, não sabia tanto como eu sabia sobre o Rafael. E fui acusada, eu era uma mãe muito autónoma, porque o ter oxigênio em casa e um aspirador em casa dá-nos traquejo para lidar com a situação. A Laura até se queixou, eu tenho acompanhado às vezes quando põe no Facebook, sim. A Laura até se queixou que não havia alguns aparelhos e algumas coisas extremamente necessárias para o Rafael, que não havia, o SNS, a Marta me diz está tudo bem, exatamente. Não está nada bem. De fazer esse lamento. Não está nada bem. As equipas fazem o melhor que podem e o que conseguem. O Covid, esta história do Covid veio trazer também uma destabilização a nível da organização hospitalar tremenda. E os profissionais fazem o melhor que conseguem, mas nem sempre conseguem. E não têm também todos os materiais e todos os recursos que deviam ter. E não fui a única mãe a queixar-se disso na altura. Tive outra mãe de outra menina que também tem fenda palatina, que foi curioso que nós agora até somos conhecidas, na altura não nos conhecíamos muito bem. Eu vi a entrada, esta escolta desta mãe na Estefânia policial. Eu até me arrepiei porque eu estava sentada, quem conhece a Estefânia sabe que está lá uma Nossa Senhora gigante cá fora, e eu estava sentada nas escadas a pedir forças a Nossa Senhora e a Deus por mais um dia, que isto só se faz. É uma mulher de fé, Laura. Renovei a minha fé. Renovei. Digamos assim. A minha vida era boa, facilitada, exatamente. Nunca precisei de rezar muito. Estava lá, mas estava parada, digamos assim. Era. E agora ativou. Vi muito milagre a acontecer com o meu filho. Por várias vezes o Rafael já não era para estar cá e está. Por diversas situações. Acredita mesmo em milagres, acredito. Sim. Sem dúvida. A sua fé salvou também, não é? O que é importante nós termos também alguma coisa onde nos agarrar. Íamos a falar Sim, às vezes falta Benurons no hospital, ou falta, no caso do Rafael, faltava filtros para a cânula e depois houve uma falha de comunicação porque eu vinha dos cuidados intensivos a chamar o material de uma maneira e naquela porque há várias enfermarias e cada uma é específica para uma coisa, para um assunto. E isto do Covid veio destabilizar porque onde o Rafael veio testar não era ali, era noutra. Portanto, as enfermeiras não tinham grande traquejo para lidar com a situação. Talvez sensibilidade. Não. É falta de conhecimento. Elas tinham conhecimento, mas não tinham experiência. Pronto. Mas a Laura, portanto, e o Samuel estiveram lá. A Laura é uma cuidadora. A 100%. 24 que horas. Apoios é que tem aqui, neste caso do Rafael, se é que tem, que apoios
existem para vamos imaginar que há pessoas que nos estão a ouvir e que têm este problema ou outro, que apoios é que existem para uma mãe ou um pai que esteja nestas condições e que tenha que ter 24 horas disponíveis para os seus filhos? Existem sim, graças a Deus estamos num país de primeiro mundo que nos apoia a nós pais, nós cuidadores, seja Fenda Palatina, seja qualquer outra. E que apoios é que dá? Sim, existe uma licença de acompanhamento a filho com deficiência ou doença crónica, isto na Segurança Social, que nos permite estar em casa a cuidar do nosso filho e a receber um X por mês. Este é apenas um. Existe o abonamento que há para todos, para crianças e jovens, e existe um muito importante que eu tive a graça de conseguir agora, depois de muitos meses à espera, que é o atestado de multiusos. O atestado de multiusos é feito por uma junta médica, é analisado por uma junta médica com todos os exames, claro, e resultados genéticos e tudo e avaliações, que atesta grau de incapacidade do bebê, da criança, do adulto. E só com esse atestado é que nos abrem umas novas portas de acesso a todos os outros abonos, bonificações, porque temos apoios nos tratamentos, nos materiais. A Laura tem... É com este atestado multiusos que vamos ter acesso a isso. O dístico para ter no carro, sim. Para aparcar, estacionar no lugar de estacionamento, muita coisa. Dá para tudo que seja mais necessário. Nem sempre o centro de saúde sabe dar esta informação, que era uma das minhas queixas, é como é que no centro de saúde não conseguem fazer chegar esta informação, que apoios é que eu devo ter, porque faziam confusão. Porque a princípio não teve, não andou ali um pouco às aranhas, não é? Às aranhas, eu descobri isto, já nem sei bem como, a ir falando com este e com aquele e com o outro que se vai descobrindo. Sim. E pronto, este atestado de multiusos dá acesso a muita coisa. E há muitos pais que gostariam de estar em casa com os filhos, talvez não sabem que podem estar e que sim, podem estar a acompanhar os filhos em casa, são protegidos pelo governo. Existe esta licença, é para lutem por ela. Onde é que a Laura foi buscar essa licença? Só muito rapidamente, para quem nos esteja a ouvir, não tenha acesso, não saiba. Sim. Segurança Social, e eles vão depois pedir vários exames, os exames feitos no hospital e em privados, e muito importante, se conseguirem o estudo genético, esse é que é conclusivo e não há cá erro nenhum. Que o Rafael fez. Sim. Pronto, ele quando nasceu nas Caldas da Rainha, direcionaram-nos logo para a Estefânia, o que foi uma facilitação. Porque depois eles lá na Estefânia foram-nos também informando disto e daquilo e daquilo outro. Vai-se acompanhando. Sim. Paralelamente a isso, a Laura foi sempre uma consumidora ou uma pesquisadora da net sobre estes problemas. Isso ajudou? Há mais formação ou mais desinformação quando se vai à internet procurar sobre um determinado assunto, neste caso a Fenda Palatina? Completamente desinformação. E sustos também. Eu desliguei logo o telemóvel a primeira vez. Tinha o Rafael 2 meses, sensivelmente, quando eu pensei, ainda falta tempo para a consulta, deixa-me cá ver na internet o que é que vem aí, porque eu isolei-me, eu na altura tirava leite para o Rafael, tive pouco, mas o pouco que tive dei-lhe, e passava muitas horas com a bomba nas mamocas a tirar o leite para lhe dar. E eu um dia pensei assim, não, mas espera lá, isto... Porque na maternidade disseram-nos que fazia uma cirurgia e era descomplicado, que tudo se iria resolver bem. E não é nada disso, não. Isto é um acompanhamento permanente e até à vida adulta do Rafael. Na internet o que aparece é só imagens escabrosas e eu tive a graça de... Assustadoras, sim. Eu desliguei logo o telemóvel e pensei, não é isto que eu procuro. Nós temos que saber selecionar. Deprime, não é? Exatamente, temos que saber. Depois, no Instagram, escrevi apenas isto, Fenda Palatina. E apareceu-me uma coisa que se chama Atlas Lipicast. Que é o Atlas Lipicast? Mas que coisa...
Coisa tão estranha. Então abri... É uma comunidade que, segundo me disse aqui... Não é bem... tornou-se uma sim. comunidade, sim, mas é um projeto do Dr. Roney Furfuro, médico dentista e conhecedor para mim é Deus lá em cima, é brasileiro, mas está há muitos anos cá em Portugal. Para mim é Deus lá em cima e o Dr. Roney na Lábio Fenda Palatina. Criou o projeto Atlas de Epicaste de informação descomplicada. E é muito útil. Muito útil. Foi o que me ajudou e tudo o que eu sei sobre fenda palatina é graças ao Atlas, é graças ao Dr. Roney e não é graças à cirurgiã do Rafael. Tenho que dizer isto. O SNS está pelas costuras e os cirurgiões, em vez de terem se calhar meia hora para nos atenderem, têm 10 minutos. Portanto, são não explicam o suficiente. Não dão uma folha. Leia olha isto. Eu quando olhei para a folha, eu assim, isto e muito mais, que eu já sabia. E abracei o projeto de Dr. Roney, do Atlas de Epicaste. Foi aceito lá no Sim, é no mesmo fidedigno. Entretanto, comecei. E como é que se pode ouvir este... Sim, online, no Spotify, Atlas de Epicaste. Sim, todas as semanas à segunda-feira faz uma live no Instagram. É só sobre fenda palatina, só sobre fenda palatina e também sobre síndromes. Abordam os síndromes, às vezes associados às fendas, mas é só lábio fenda palatina. Mas a Laura, para além disto, também não ficou por aqui. Criou um podcast. Foi. E foi graças... Eu culpei o Dr. Roney. Foi. Por influência dele, criou um podcast. E o podcast chama-se... Cantinho do Céu. E por isso? Porque é o céu da boca e um cantinho, porque é no cantinho que nós, quando somos pequeninos, nos escondemos, não é? Assim, aquele lugar acolhedor e tranquilo e seguro. Este céu é o céu da boca. É o céu da boca. E a Laura escolheu eu pedi-lhe para ela me dar um título para este programa, não é? Para ser um título, para ser suave e bonito. Sim. E ela deu um Cantinho do Céu, por isso mesmo este programa hoje se chama Cantinho do Céu. Sim. Que é o podcast que a Laura criou. No sentido de partilhar de experiências, de ouvir outros, de informar outros. Foi isso, não é? É à medida que vou passando pelos obstáculos. O que lá foi? À medida que vou passando pelos obstáculos com o Rafael, vou fazendo umas publicações, vou falando sobre o assunto. Experiências. Partilha. Completamente descomplicado, eu não percebo nada disto, completamente amador. Por exemplo, o primeiro episódio é sobre chupetas. E o último episódio, o último que gravei, é sobre a traqueostomia. E pelo meio temos lavagens nasais. E é assim, vai sendo construindo, vou falando ao longo, vou acompanhando o Rafael, de uma forma também como o Atlas, simples, descomplicada, porque... Vai falando por experiência própria. Sim, e vai publicando os episódios e todas as suas atuações e reações do Rafael. Sim. Então, este podcast interage com outras pessoas... Este podcast... Há ali muitas pessoas a falar consigo, há muita gente nesta situação. Ainda não. É recente. É muito recente. Mas há muitos casos de fenda palatina. Mundialmente há. Em Portugal, vamos situar. Mundialmente, em Portugal não? Não, somos um país pequenino. Existe, a dimensão é muito reduzida. Há sempre alguém que conheça alguém que tem. Mas um caso próximo, muito pouco. Lábio fenda palatina é a primeira malformação craniofacial do mundo. E tão desconhecida. Temos referência no Brasil. O Brasil e os Estados Unidos são os grandes pioneiros da divulgação e tratamento de lábio fenda palatina. Existe o Centrinho em Bauru que eu gostava muito um dia conhecer, porque aquilo para mim é um sonho. Um sonho que se vai concretizar, porque agora é forte. Vamos ver, aquilo agora não está a correr nada bem, que querem desvincular o Centrinho lá da SUS. Mas vamos ver. E eu gostava tanto que cá na Estefânia também fosse assim. E por que não tentar falar com o diretor e sei lá? Já pensei. Por a ideia, mas não é? há muito má vontade neste mundo.
E há muitos obstáculos. Eu consegui fazer uma coisa que foi fixar lá na Estefânia uma placazinha do Atlas Lipe Castro para os pais que estejam a entrar neste mundo, que tenham uma referência, porque isto é muito importante. Nós precisamos muito, muito de apoio desde o dia 1 de nascença dos nossos filhos. Eu há pouco perguntei-lhe se havia pessoas a responder ou também contarem as suas experiências no seu podcast. Eu depois não terminei. Não terminámos. Pois não. O meu podcast, o Dr. Rony abraçou o meu podcast e incluiu nas lives e no site Atlas Lipe Castro. Portanto, qualquer pessoa que aceda ao site Atlas Lipe Castro consegue ver os meus temas. Por enquanto é uma coisa muito recente. Pois. Eu sei que há muita gente que deve ouvir, porque é um podcast, é só de ouvir, mas que ninguém reage. Nós em Portugal somos um povo que não reage muito, deixa-se ficar acomedido. E então, talvez um dia. Contudo, eu estou sempre disponível para ajudar quem me aborda. No Instagram já é ao contrário. No Instagram já tive pais a pedirem ajuda. Assim como eu já pedi ajuda a outros pais. Há sempre umas páginas que têm mais visualizações, que têm temas mais fidedignos, têm conteúdos mais fidedignos, que isto é muito importante. Nós conseguimos perceber o que é que... Claro. E assim como já houve pais que me ajudaram, neste momento sou eu que abracei esta causa da fenda palatina e de promovê-la no sentido de esclarecer o que é isto. Ora, muito bem, isso é uma partilha muito grande e o que está aqui a fazer também é de uma grande generosidade para nós rádio, para nós ouvintes, porque está a partilhar uma experiência dolorosa para si e para o Samuel. A família também já está toda completamente integrada. Já sei que os seus pais também já conseguem ajudar o Rafael. É muito importante a família, a rede de apoio, seja, às vezes a rede de apoio nem é a família, que há quem esteja. E às vezes estas questões afastam as famílias, não foi o caso? Não criou problemas no casal, por exemplo? Não, pelo contrário. Claro que há dias e dias, uma pessoa está mais cansada, mas não. União. Que bom. E neste momento o Rafael é um bebê. Estes bebés são bebés felizes. É isso que eu lhe ia perguntar. Como está o Rafael agora? Muito bem. O dia-a-dia dele? Muito bem. Come. Mexido, brinca. Come, que é uma beleza por sonda, mas vou dando sempre à boca qualquer coisa muito pouco para ele não perder. Ele tem muita vontade de comer, ele agora sempre gostou muito de comer. Dorme deitadinho. Já dorme deitado? Dorme, desde que fez a traqueostomia, dorme deitadinho, que é uma beleza. E isso nota-se depois no dia-a-dia. Já rola, já rasteja, entretanto está-se a sentar, entretanto está a gatinhar. Está a descobrir o mundo e a vida. Sim, é uma criança com um ar feliz, sorridente. Está sempre a rir. É como a mãe que não pai. E os pais como é que estão agora? Estamos bem, mais aliviados. A mãe está muito mais aliviada, porque nós mães temos tendência a complicar um bocadinho mais, que não é complicar, é querer chegar a todo lado que não chegamos. Mas sim, já consigo dormir. Já consigo descansar e já consigo entregar o Rafael à avó, que neste caso está com a avó e estou aqui descansada. Um abraço que é também para os grande... avós que estão empenhados e estão lá, que isso é que é preciso, estão lá a ajudar. Tanto de um lado como do outro. Que mãe é hoje a Laura? Guerreira. Uma mãe guerreira, sempre foi, não é? Mas hoje é uma mãe guerreira com experiência. E não me deixe estar calada, porque eu antes deixava-me estar calada e agora se eu vir alguma coisa que não vai de acordo com aquilo que vir uma mãe felina, uma mãe leoa, uma mãe tigresa. Sim. Seja com enfermeiros, seja com cirurgiões, seja com quem for. O futuro do Rafael, vai ser brilhante. O futuro. Vai ser em termos de saúde, o Rafael, portanto, o lábio disse-me que era perfeitinho, não se nota nada à vista do aspecto físico. Tem os lábios mais fofinhos, que aquilo para dar uns beijinhos vai ser um espetáculo. Há alguns cuidados futuros, mesmo quando ele seja jovem ou adulto. Vamos estar atentos. Qual é o futuro da autonomia do Rafael? Daquilo que eu vejo para já, poderá levar mais tempo a adquirir as posições e a aprendizagem do Rafael vai ser diferente. Até porque tem tal síndrome também. Sim. E não é só... Eu vejo que o Rafael certamente não se vai enquadrar num modelo escolar tradicional.
Eu vejo que o Rafael sai à mãezinha dele. Mas isso vai-se adaptando, não é? Mas há muitas alternativas ao modelo tradicional e convencional. Vocês também já estão à espera que... Sim, estamos a puxar por ele e a dar-lhe todas as ferramentas que temos possíveis ao nosso alcance. Para ele ter a sua vida autónoma. Sim. E sentir-se um bebê seguro, porque bebés seguros vão ser crianças seguras, vão se sentir seguras e vão ter traqueios para enfrentar esta vida que não é fácil. Ele é muito pequenino, já passou muito. São 19 meses apenas. 19 meses que têm sido longos e difíceis. Sim, cheios de incerteza, mas já lá vão. E o passado é para o museu, isto, não é? E ora, e nós agora queremos falar no futuro, o futuro de Rafael, segundo aqui diz a Laura, porque vai estudando. Por isso é que eu estou em casa com ele de licença, porque não há melhor educador, nem melhor fisioterapeuta, nem melhor terapeuta do que eu. É o amor, é o amor. E nós puxamos, nós é que conhecemos os nossos filhos, nós é que somos os especialistas dos nossos filhos. É importante, sim, sermos acompanhados, sim, Rafael, acompanhado de fisioterapia, terapia da fala, é importante nós adquirirmos os conhecimentos deles e depois sabermos adaptar ao nosso filho. Não há melhor ferramenta do que os pais. Pais e pais. Exatamente, estamos a falar em pais que têm amor para dar e fazem tudo por ele, tudo. Nós estamos a construir o futuro deste país, com os nossos filhos bebês. O futuro do nosso país, o futuro deste mundo está neles. E se nós não dermos o nosso melhor e não puxarmos pelo melhor deles, que mundo vai ser este? Que país vai ser este? Eu costumo dizer que há muitos pais que têm só filhos. Têm-nos. Pois. Ter tem-se. E depois, e o resto? Sim. Vê-se por aí tanto. E os pais do Rafael têm sido realmente pessoas que dão tudo com muito amor e têm sido... E muita lágrima por meio. Muita lágrima, muito choro, muito desespero, de certeza. A gente dorme e amanhã é um novo dia. E amanhã é um novo dia. Que bom essa esperança. A fé ajuda também. Sim, a fé, o amor. Seja que seja lá o que for, exatamente. Alguma coisa onde nos possamos agarrar, claro, que nos dê força. Dê esperança. Que nos dê força e esperança, exatamente. E esta sua partilha aqui tem todo o sentido. Não só porque mostra que é uma pessoa muito generosa. Obrigada. Que se fosse, nem toda a gente gosta de falar das suas coisas. Isto tem que ser falado. Mas a Laura não, prontificou-se e muitas está aqui vezes a partilhar connosco esta experiência, esta luta, uma luta que vai dar frutos. Vai dar certo. Laura, Rafael, família, toda a família, o pai e os avós, uma longa história para contar. E já pensou a contá-la em livro? Talvez um dia. Vai ser uma enciclopédia, não vai ser um livrozinho. Se calhar, se fizer sentido, sim, talvez, quando o papel for maiorzinho, porque isto agora tempo não chega quase para nada. Eu comecei o podcast por isso mesmo, porque eu 10 minutos consigo arranjar para falar sobre o assunto. A escrever um livro não é assim só... Mas vai-se escrevendo. Sim. Um dia destes, daqui a uns tempos temos um livro com esta uma longa história para contar, O Cantinho do Céu. Laura, eu tenho que lhe fazer uma pergunta final, é um pouco invasiva, vai-me responder se quiser ou não. Já pensou em ter outro filho? Ou esta experiência tão complexa afastou-lhe esses pensamentos? Eu sempre acreditei que ter um filho não é para se ter só um, é para se ter mais. Eu tenho 2 irmãs mais velhas e prezo muito a nossa amizade. Sempre nos demos muito, muito bem. No meu caso com o Rafael, acho que ainda é mais importante o Rafael ter um irmão ou uma irmã. Tem coragem para isso? Não sei. Ainda ainda falta muito. O estudo genético ainda estamos a ver porque existe o risco de vir um outro Rafael ou uma outra Rafaela e isto dá trabalho. Mas é muito importante estes meninos terem um irmão ou uma irmã, porque quando nós não estivermos cá, quem é que vai olhar para eles e por eles? Ninguém melhor que um irmão ou que uma irmã. Não está posta de parte a ideia do Rafael. Não está. Vamos ver. Assim, não foi uma experiência que lhe arredou esse pensamento. Podia ter herdado. Por isso é que estou a fazer esta... Se fosse outro tipo de pessoa, talvez ia pôr uma cruz em cima e não quer ter mais filhos e não merece isto. Não, antes pelo contrário. Acho que é importante. Isso é tudo aquela sua vontade. E até digo uma coisa, Piedade, muito rapidamente. Tive o privilégio de conhecer o padre Carlos Azevedo.
Ai, nosso padre Carlos Azevedo foi meu aluno. Eu sei. Um beijinho para ele. Eu sei, ele falou de si, já falámos um bocadinho, ele também gostava de vir cá ter consigo um dia. Sim. E foi mesmo o padre Carlos que me deu mais força e perceber este conceito de estes meninos ainda precisam mais de ter irmãos. A minha vida já não foi em vão, já tive um aluno que também pois consegue dar força às pessoas. Um padre, grande beijinho para o Carlos Azevedo, para o padre Carlos Azevedo. Espetacular, é um ser enorme. É um ser enorme. É isso. E é preciso estarmos cá para ajudarmos os outros e é para isso que é a nossa função, Sim. não é? Facilitar e ajudar e dar força. A comunidade, não é? O sentido comunitário. Ele é pároco na Estefânia, exatamente. Um abraço para ele. Laura, Samuel, Rafael Sim, um dia e a família. Eu quero tudo de bom para vocês. Muito obrigada. Obrigada. E quero agradecer muito ter tido esta. Eu é que agradeço-me receber aqui. Esta coragem e ter sido tão generosa connosco a partilhar a história do Rafael. Obrigada. É um prazer e falar sobre este tema, falarei para sempre, para o resto da minha vida, tem que ser falado. As pessoas têm que saber o que é a fenda palatina, que é tão simples como não ter céu da boca. Mas temos aqui um cantinho de céu. É isso que é o nosso programa e é o blog da Laura. Tem nome doce conventual. Pois é, parece. É o blog da Laura que pode consultar também. Laura, muito obrigada. Obrigada um beijinho a todos. Força para a família, força para todos. Termina aqui o Publicamente de hoje. Despede-se a Esmeraldina Quintaneiro, o João Coelho e a Piedade Neto. Até sábado e boa semana para todos. Boa semana para todos e obrigada por me ouvirem.